Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Mas uma das matérias que meio que mudou a percepção pública a respeito do caso lá do Cuca foi sua, não foi? Sim. Você poderia contar um pouquinho dessa? Essa matéria eu tava... foi uma matéria que eu fiz durante, inclusive, por coincidência, durante a produção do podcast sobre o Robinho. A gente conseguiu os áudios e a gente estava trabalhando nesses áudios quando o Cuca foi contratado pelo Corinthians e ele ia dar e a apresentação dele seria no fim de semana, eu lembro, acho que foi num sábado. Foi durante um feriado, eu sempre estava trabalhando, né? Foi na Páscoa, né? E aí eu não fui para a apresentação, foi um colega, mas esse caso estava sendo muito discutido, né? E a gente estava pensando em como é que a gente ia entrar nessa história. E eu lembro que na época já tinham recuperado várias matérias lá de 89, né? Matérias tanto da imprensa gaúcha, imprensa nacional, quanto matérias lá da Suíça. E eu verificando essas matérias para ver se tinha algum indício, alguma pista sobre como é que a gente poderia dar alguma informação nova dessa história, eu descobri o nome do advogado da vítima. E aí eu percebi que ali podia ser um caminho, né? Não foi o único que eu tentei outros, tentei falar com jornalistas que cobriram o caso na época, tentei entrar em contato com um tribunal lá de Berna, nada deu certo, mas com o nome do advogado eu descobri o escritório em que ele trabalhava, por sorte ele continua trabalhando, e aí mandei um e-mail para o escritório onde ele estava trabalhando, me apresentando, explicando por que eu queria falar com ele, e por mais uma dessas sortes que às vezes o repórter tem que ter, eles me responderam com o contato do cara. E aí eu expliquei, fiz uma entrevista por e-mail com ele, um tempo depois ele me respondeu, e a questão era que o Cuca, na apresentação dele, ele dizia que a vítima não tinha reconhecido ele na delegacia, né? Quando a vítima foi ouvida, não sei se todo mundo lembra do caso, né? O Cuca estava em excursão lá com o Grêmio, na Suíça, quando uma garota de 13 anos foi estuprada por jogadores do Grêmio. O Cuca estava nesse grupo e esse caso, ele foi condenado na época, lá na Suíça, mas esse caso foi esquecido durante muitos anos, né? Ele foi condenado à revelia lá, né? Foi condenado à revelia lá. Teve uma questão que, inclusive, isso leva depois à anulação desse julgamento, que o Cuca não falava a língua, não falava alemão, e o tribunal falhou em conseguir explicar para ele o que estava acontecendo ali. Então, isso é foda, né? Isso claro, ele tem direito à defesa, né? Ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem direito a se defender, a constituir advogado. Tinha um advogado lá do Grêmio, mas a gente não sabe se esse advogado realmente fez a defesa que toda pessoa merece ter, né? Então, graças a isso, depois por o tribunal considerar que ele não teve um direito de defesa adequado, a condenação foi anulada. Mas e aí o processo não foi reaberto porque já existia prescrição. Exatamente. Importante deixar claro, ele não foi inocentado. Do ponto de vista da justiça, ele é inocente. Do ponto de vista da justiça, ele é inocente. É o que diz a gente trouxe aqui o Augusto Arruda Botelho, que fala, cara, sim, se você não tem uma condenação, você logo é inocente. E aí, na época, na apresentação ao Corinthians, isso foi levantado na coletiva, e ele dizia, não, eu não estava lá, e tanto não estava como a vítima jamais me reconheceu na cena. E aí isso ficou na minha cabeça, como assim a vítima nunca reconheceu, né? O cara foi condenado mesmo não tendo sido reconhecido pela vítima. Eu fiquei pensando nisso, e essa foi a primeira pergunta que eu fiz para o advogado dela, Willy Igloff. Traduzi a declaração do Cuca para ele, por e-mail, e perguntei, você confirma a vítima que era sua cliente realmente não reconheceu o Cuca? E ele foi taxativo, disse não, ela reconheceu o Cuca como um dos estupradores dela, inclusive foi encontrado sêmen dele na moça, o exame foi feito pelo instituto ligado lá à Universidade de Berna e tal. Ou seja, aquela história que o Cuca contou de que ele só havia assistido, que o quarto era meio grande, né? Grande, em L, assim, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo, que ele tava ali, que ele não... Só meio que... Assistiu. E não fez nada.
não é verdade. A gente tem que ter muito cuidado, assim, porque ninguém teve acesso à íntegra do processo, né? A gente não conseguiu... Porque assim, quando a gente Segundo tá fazendo... o advogado dela, não é verdade. Exato. Tá. A gente tem que sempre colocar, nesses casos, qual é a fonte da nossa informação, né? Sim, sim. E, pô, o advogado de uma das partes não é a figura mais isenta Exatamente. dessa situação, né? Ele Com vai certeza. ter o interesse claro. em dar essa informação. E a matéria é muito clara ao dizer que a fonte dessa informação é o advogado da vítima. Para a gente esclarecer essa situação, teria que ter acesso ao processo que até hoje está em sigilo. Não sei se algum dia vai vir a público, porque aí a gente teria condição de saber realmente o que aconteceu, né? Pelo menos o que foi registrado no processo. Mas essa matéria, ela muda a história do Cuca no Corinthians. Que eu acho que através dela, depois que essa matéria é veiculada e explode no país, a pressão em cima do Cuca, sobretudo nas redes sociais, aumentou de uma forma gigantesca. Porque, assim, não que ele tenha sido desmentido, como você falou, Mas era uma informação nova. O advogado Era uma não é informação a nova. fonte mais... né? O cara tá ali, ele é uma das partes do negócio, Exatamente. né? Então ele tá do outro lado. Mas quando ele diz que... e aí é um fato, que ela reconheceu o Cuca, e ele diz que foi encontrado sêmen, né? Isso Com base em um exame. isso são coisas materiais. São fatos. E aí, assim, aí fica muito complicado ali naquele momento. O próximo passo, assim, numa apuração que foi impossível, a gente tentou, mas seria encontrar esse exame, né? Ter o exame, ter o documento. E a gente tentou, fomos até um instituto ligado à universidade lá, que ele disse que fez o exame, mas os caras não tinham mais registro, era muito tempo, as coisas realmente se pedem com o tempo, né? Eu acho que se a gente fosse seguir na apuração, seria a coisa mais adequada a fazer, né? E até o último, esgotar o último recurso para tirar essa história a fundo, né? Assim, infelizmente passou muito tempo. Infelizmente a vítima faleceu. E ela teria tirado a vida por conta dos traumas? Não se sabe. Não se sabe. Não, o advogado me falou que ela tentou cometer o suicídio devido ao trauma que ela sofreu por esse caso. E aí depois vem a informação de que ela morreu, aí não se sabe exatamente por quê, nem se teve alguma relação com esse caso, né? Mas a gente sempre teve muito cuidado, assim, de não expor também, né? Pô, imagina, a mulher... Claro. A memória da mulher, mesmo que ela tenha falecido, ela merece ser preservada. Sem dúvida. E se nenhum familiar veio a público hoje para falar sobre isso, também acho que não cabe também a gente também ficar cavucando tanto nessa história sem ter a anuência dela. É impossível, mas pelo menos de algum familiar, né? E isso a gente nunca conseguiu. Você concorda que houve um erro de imprensa também nesse caso, na cobertura desse caso, de tantos anos depois o Cuca ter treinado o próprio Santos, ter treinado o Palmeiras, ter sido campeão no Palmeiras, treinado o Atlético Mineiro, e ele passava por esses clubes com esse caso já conhecido, mas com a cobertura jornalística não falando sobre isso, assim, E aí ele vai pro Corinthians, que é um clube que tem uma bagagem histórica progressista e tal, e ainda tem o slogan do respeito às minas. Você acha que foi por causa do Corinthians, assim, que teve essa pressão midiática e a imprensa olhou para esse caso? Acho que tem a ver, eu acho que foi um erro, mas a gente tem que ver que eram outros tempos, né? O mundo mudou, o mundo final dos anos 80, eu acho que dava menos atenção a esse tipo de caso do que a gente dá hoje, né? Então a gente, como sociedade... Eles voltaram como heróis, né? Teve a história, como né? heróis, tem matérias, como eles foram injustiçados, eles ficaram presos um tempo, foram recebidos como heróis no aeroporto e tal. Era um mundo muito diferente, a gente conseguiu, como sociedade e como imprensa, evoluir bastante nessas discussões, e esse tipo de assunto eu acho que hoje já não é tratado, não passa como passou nos anos 80, começo dos anos 90, né? E o fato do Corinthians encampar essas pautas faz toda a diferença, né? Os grupos feministas do Corinthians, as jogadoras do Corinthians fizeram muita pressão e ficou muito difícil ele suportar, né? Eu acho que a minha matéria, não só minha, de outras pessoas também trataram desse assunto, comentaram, deram opinião sobre esse assunto, as jornalistas mulheres que se indignaram contra a contratação dele também colaboraram para essa pressão pública. E eu acho que depois, quando ele vai para o Atlético Paranaense,
e ele consegue a anulação dessa condenação, faz aquele pronunciamento em que ele, de uma forma ou de outra, ele se implica no crime, né? Ele não chega a admitir o que ele fez, porque eu imagino que isso deve ser muito difícil para ele, mas já é um texto que ele admite lá que foi construído junto com a mulher, com as filhas. É um texto que vai além do que geralmente a gente ouve nesses casos, né? Que, eu não fiz nada, é culpa dos outros, é culpa das feministas, é culpa de não sei o quem, e ele consegue, de alguma forma, não sei se é totalmente sincero, não sei se é... Quero crer que sim, mas ele consegue já apontar para um tipo de mudança de mentalidade, uma reflexão que eu acho que é muito importante todos nós fazermos, né? Claro. Ele já consegue dizer que ele é também parte do problema, né? Que ele não é a única parte do problema, mas que ele é também parte do problema e que ele também pode ser parte da solução, né? Que ele é uma voz que pode ser ouvida pelos boleiros, pelas pessoas do futebol, pelos torcedores, e que ele pode fazer algum tipo de mudança para que esse tipo de situação não aconteça mais, né? Então eu vi toda essa pressão que foi feita em torno dele gerou alguma coisa positiva, que talvez seja muito pouco, um pronunciamento, mas já é alguma coisa, né? Foi uma coisa diferente do que a gente vê geralmente. O que você espera em termos de... Com a experiência de ter cobrido esses casos tão complexos assim, de qual vai ser a narrativa no universo do futebol quando o Cuca voltar a assumir um time conhecido como o time do eixo, assim, né? Um time grande com uma imprensa mais robusta, etc e tal, voltar para um Palmeiras, Flamengo. voltar para um time do Rio de Janeiro, um time forte, que eu acho que assim, o Cuca tem uma questão profissional, da questão de abandonar trabalhos, tem uma queimada nele, mas como técnico, dentro das 4 linhas, é bom técnico. Sim. Eventualmente, imagino que essa oportunidade, a não ser que ele não queira mais, que ele tenha largado a carreira, não me parece, mas parece que essa oportunidade vai surgir. Qual você acha que, com o mundo que a gente vive hoje, depois dessa declaração que ele deu e tudo mais, vai ser a receptividade da sociedade, em termos de imprensa, da torcida, das torcedoras femininas, com relação à aceitação do nome dele? É difícil, é um pouco exercício de futurologia, né? Claro, é difícil claro. saber, assim, exatamente o que vai acontecer, mas primeiro que ele conseguiu uma coisa que é básica, que é anular a condenação, então ele pode bater no peito, estufar o peito e dizer que ele é inocente, que de fato ele é. Por mais que você possa dizer, o tribunal não atacou o mérito da questão, mas ele conseguiu provar que, né, ele não teve uma defesa adequada na época, como deveria ter tido, e anulou a condenação. Então, muita gente dizia, ele é um cara condenado, mesmo assim, nada acontece com ele, agora ele não é mais um cara condenado, não tem mais nenhuma pena a cumprir, não tem nada, né? E eu acho que vai depender muito da postura pública dele, né? Eu vejo com bons olhos essa declaração que ele deu lá no Atlético Paranaense, e eu acho que as pessoas vão querer saber o que ele está fazendo além da declaração pública, né? Ali, naquele pronunciamento, ele disse que se engajaria em formas de combater o preconceito, a misoginia, o machismo. Eu acho que as pessoas vão querer saber se ele realmente fez isso ou está fazendo isso, ou se foi apenas um discurso. Mas eu acho que para o público do futebol, o público mais geral do futebol, acho que ele já deu uma resposta, né? Ele já conseguiu anular a condenação, ele já deu esse pronunciamento. Então, acho que a pressão agora, mesmo que ele, sei lá, volte para o Corinthians ou vá para um time, como você falou, do eixo, eu acho que a pressão já não vai ser a mesma que ele sofreu há alguns anos, né?